Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia. O tema de hoje será maçonaria e política. Antes de prosseguir, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscreverem aqui no canal e também de fazer as suas perguntas aqui nos comentários, que eu posso, num próximo vídeo, responder, digamos que o máximo possível. Passemos ao vídeo propriamente, ao tema. Maçonaria tornou-se esses dias trend topic das buscas de todos os cantos possíveis da internet, associada a um político e no contexto de uma campanha política nacional. O que eu chamo a atenção é que nesta apresentação do tema, o que mais chamou minha atenção foi a prática da intolerância religiosa / filosófica para com a maçonaria. Naturalizou-se que a maçonaria é uma coisa ruim, ou o seu equivalente ao diabo, ou que seja uma associação onde se faz pacto com o diabo. Neste lugar de uma naturalização, de uma sociabilidade, de um grupo, de um fenômeno social, como sendo ele relacionado ao capeta, nós sabemos que a tradição majoritária daqueles que exatamente acusam essa tradição de ocupar este lugar é que por capeta também se está relacionada a algo ruim. E esta naturalização é um exemplo dos riscos que nós podemos vivenciar do fenômeno da intolerância religiosa. A maçonaria, por ser uma associação filosófica, habitualmente não gosta de ser comparada com um fenômeno religioso, ainda que todos os seus conteúdos, as suas reflexões, sejam baseadas em filósofos, em textos filosóficos de Aristóteles, Platão, Plotino, entre outros. Então nós podemos falar que associar este grupo ao diabo na esfera dos temas religiosos é também intolerância religiosa. Curiosamente, na história do Brasil, em dois momentos pelo menos, num primeiro momento, a partir da chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, lá no século XIX, que gerou um tratado de amizade e comércio entre a coroa portuguesa e a coroa britânica. A coroa britânica forneceu, digamos assim, a segurança da comitiva desta coroa portuguesa que vinha para o Brasil, e neste pacote, digamos assim, deste tratado de amizade e comércio, preconizou-se que a coroa permitisse no Brasil a existência de outras práticas religiosas. O catolicismo continuou sendo a tradição religiosa do Império, porém se permitia a prática legal de outras experiências religiosas. Neste pacote, sem dúvidas, também a maçonaria pôde gozar de uma liberdade legalizada aqui entre nós. Existem relatos de uma maçonaria até um pouco antes desta data aqui no Brasil, mas de um ponto de vista legalizado, me parece que neste momento se tornou mais oportuno. Um pouco mais adiante, a chamada questão religiosa, se não me falha a memória, 1870, nós vamos ter a maçonaria junto com o protestantismo, exatamente construindo o lugar de direito destas manifestações existirem aqui no Brasil contra o poder estabelecido da época. Portanto, maçonaria e as tradições protestantes no Brasil têm um histórico muito peculiar. Lembro-me que um confrade dizia, numa palestra recente, que até mesmo liderança batista, que também era liderança maçônica, de uma grande loja maçônica do Arkansas, nos Estados Unidos, se mudou neste contexto para o Brasil, no interior de São Paulo, não sei se Ribeirão Preto, qual foi a região, mas foi o interior de São Paulo, e desenvolveu o trabalho exatamente desta igreja protestante aqui no Brasil. Então, a história da maçonaria com o protestantismo no geral, aqui no Brasil, curiosamente já teve um momento histórico de estarem, digamos assim, do mesmo lado, sendo parceiros numa disputa
e numa demanda de direito, o direito de poderem existir de modo legalizado aqui em território brasileiro. Portanto, hoje, observar que certas tradições religiosas e certos indivíduos divulgam certas ideias equivocadas do que seja maçonaria é, no mínimo, um desconhecimento histórico de que essa instituição trabalhou e contribuiu para com. É também um desconhecimento de que várias lideranças, sobretudo do campo protestante, que incluiria evangélicos, pentecostais, neopentecostais, existem lideranças religiosas deste campo religioso que faz parte também da maçonaria. Por fim, o risco que eu convido estas pessoas em associar um grupo que aproxima aí a 500 mil pessoas, incluindo os familiares, você incluir estas pessoas no lugar do mal, que é, no mínimo, um contrassenso, porque, em primeiro lugar, é uma instituição legalizada, não é uma instituição fora da lei, é uma instituição totalmente de acordo com a ordem jurídica brasileira, portanto, não é uma instituição criminosa. Por exemplo, uma organização criminosa que domina a cidade de São Paulo X. Não é o caso dessa instituição, ela tem CNPJ, tem atas, tem tudo registrado para o governo brasileiro. Portanto, é um contrassenso em vários sentidos e é uma pena que uma tradição, as tradições protestantes, que eu incluo todos aqui, que estiveram historicamente um papel muito importante com a ideia de estudos teológicos e de promoção da cultura dos estudos, que essa cultura, numa vertente mais popular, porque não é o discurso de todos, eu conheço pessoas, tenho amigos dessas tradições que não pensam isso, que esses indivíduos utilizem a sua popularidade para continuarem a construir esse tipo de mitologia, de imaginário, com consequências concretas na vida de pessoas concretas. É muito penoso perceber isto, que comunidades que tradicionalmente são ligadas aos estudos acabam promovendo uma cultura do não estudo, do não esclarecimento. Enfim, a proposta do vídeo era esta, um chamado para reflexão. Até um próximo. Forte abraço.